O despertar da mente madura. O segredo de 1 minuto para uma memória vibrante e uma vida plena. Olá, meu nome é doutora Sandra Pereira e sou neurologista, dedicada há mais de uma década a desvendar os mistérios da longevidade cerebral. Se você está aqui, é provável que, em algum momento, tenha se flagrado procurando um objeto que estava na mão, tentando desesperadamente lembrar um nome que sumiu na ponta da língua, ou entrado em uma sala e esquecido completamente o que ia fazer. Se a sua resposta foi sim, quero que saiba algo crucial. Você não está sozinho. E isso não é, necessariamente, uma sentença. Por muito tempo, o senso comum nos fez acreditar que o esquecimento é uma espécie de pedágio obrigatório que pagamos ao tempo. Uma deterioração natural e inevitável. E por anos, eu mesma, em meu consultório, via esse processo se desenrolar. Mas, com o tempo, comecei a observar um padrão fascinante, algo que desafiava tudo o que eu havia aprendido. O enigma da mente brilhante, eu atendia pessoas de 70 e, em alguns casos, até mais de 90 anos, que possuíam uma lucidez, uma memória e uma clareza de raciocínio que envergonharia muitos jovens. Eram mentes vibrantes, que lembravam de detalhes da infância do datas históricas, de nomes e fisionomias com uma precisão impressionante. Não se tratava de genética privilegiada ou de suplementos caríssimos. O que unia essas pessoas era algo tão simples, mas tão poderoso, que costumo chamar de a rotina de 1 minuto. É um pequeno conjunto de movimentos, uma fisioterapia cerebral que a maioria das pessoas ignora, deixando áreas vitais do cérebro adormecidas. E o mais belo de tudo, essa rotina não exige academia, equipamentos complexos ou esforço físico. São movimentos suaves que você pode fazer agora mesmo, sentado confortavelmente, e que, em menos de 60 segundos por dia, ativam as conexões neurais que definem a sua memória, seu equilíbrio e sua atenção. O declínio cognitivo não é um interruptor que se desliga. É um vazamento lento. Ele se manifesta em pequenos lapsos. A dificuldade em encontrar a palavra certa, a névoa mental pela manhã, a necessidade de mais tempo para processar informações. Não culpe apenas o estresse ou o sono ruim. Muitas vezes, esse é o seu cérebro pedindo socorro. Ele não está morrendo. Está apenas murchando por falta de irrigação e estímulo, como uma planta sedenta que só precisa ser regada. Neste vídeo, vou lhe mostrar, passo a passo, 5 exercícios curtos, cientificamente embasados, que funcionam como essa água mágica para o seu cérebro. E ao final, vou ensinar como uni-los em uma sequência integrada de 1 minuto que pode revolucionar sua saúde mental. 1. O despertar do equilíbrio. O segredo dos pés. Pode parecer contraintuitivo falar de memória, começando pelos dedos dos pés. Mas há uma razão surpreendente para isso. Os dedos dos pés se conectam a uma área crucial: o cerebelo. Essa parte do cérebro não é responsável apenas pelo equilíbrio e coordenação. Ela é um pilar de funções cognitivas complexas, como a concentração e o processamento de informações. Ao mover os dedos conscientemente, você acende luzes em vias neurais que talvez estivessem no escuro há anos. O exemplo de seu Ramon. Lembro-me de seu Ramon Garcia, um espanhol de 75 anos, que evitava sair sozinho. Ele tropeçava em superfícies planas e andava cambaleando, não por um problema nas pernas, mas porque a conexão cérebro-corpo havia se enfraquecido. Propus o seguinte exercício. Instruções: 30 segundos. Sentado, eleve a ponta dos 2 pés ao mesmo tempo e segure por 5 segundos. Abaixe e pressione os dedos contra o chão por mais 5 segundos. Massageie o chão com as pontas dos dedos, deslizando-os suavemente por 10 segundos. Abra e feche os dedos dos pés como se quisesse agarrar uma toalha por mais 10 segundos. Repita a sequência para completar 1 minuto. Em 15 dias, seu Ramon voltou sorrindo. Doutora, meu andar está firme. E o mais curioso, sinto a cabeça mais leve, como se uma névoa tivesse se dissipado. Isso é ciência pura. Estudos
como o da Universidade de Tóquio, mostram que essa simples ativação dos pés melhora significativamente o equilíbrio, a coordenação e a memória em idosos. É um novo começo para uma mente mais viva, que literalmente começa de baixo para cima. A ponte da clareza. Mobilidade suave do pescoço. Este é um dos exercícios mais poderosos, pois atua diretamente no fluxo sanguíneo para o cérebro. O pescoço é a ponte entre o corpo e o cérebro. Se essa ponte está rígida menos por má postura ou estresse acumulado, a circulação se torna ineficiente, como uma mangueira dobrada. O cérebro fica mal oxigenado, os pensamentos se embaralham e surge a temida névoa mental. Instruções 30 segundos. Sentado, com a coluna ereta e os ombros relaxados, gire a cabeça lentamente para a direita, até onde for confortável. Volte ao centro. Repita para a esquerda. Olhe suavemente para cima, como se quisesse ver o céu. E segure alguns segundos. Abaixe o queixo, em direção ao peito alongando. A nuca. Repita a sequência 2 vezes. Este pequeno ritual desamassa a ponte. Você notará pensamentos mais claros, menos fadiga mental e uma agradável sensação de alerta. Quando feito com atenção plena, o movimento deixa de ser um gesto automático e se transforma em uma ferramenta potente para a sua saúde cognitiva. O despertar da fala e da memória verbal. Movimento consciente da língua. Eu sei, parece esquisito, mas este método costuma ser o que mais surpreende. O segredo está em ativar áreas do cérebro ligadas à linguagem, à memória verbal e à articulação rápida do pensamento. Porque o funciona. A língua é um músculo riquíssimo em terminações nervosas que se ligam diretamente às regiões cerebrais responsáveis pela fala e pela compreensão. Cada movimento consciente é um impulso intenso, uma verdadeira massagem que desperta o que estava adormecido. Instruções 30 segundos. Sentado, abra levemente a boca e projete a língua para fora o máximo que puder. Segure. Leve a língua para o lado direito da boca, tocando a bochecha. Depois, para o lado esquerdo. Pressione a ponta da língua no céu da boca por alguns segundos, alternando tensão e relaxamento. Gire a língua em movimentos circulares, dentro da boca, primeiro em um sentido, depois no outro. Repita 2 vezes. Este é ideal para quem sente que as palavras emperram, tem dificuldade em se expressar com clareza, ou vive esquecendo nomes e detalhes. Ao estimular a língua, você facilita o resgate de informações e melhora o pensamento rápido. Não é mágica, é pura neuroestimulação. O pilar do alerta e da estabilidade. Massagem das orelhas. Muitas pessoas não fazem ideia de que as orelhas são mais do que apenas um órgão de captação sonora. Elas abrigam um aparelho vestibular, um sistema fundamental para o equilíbrio, a orientação espacial e o estado de alerta. Estimular essa região corretamente tem um efeito cascata. O corpo ganha mais firmeza, a mente clareia e a percepção sonora se aguça. A sensação de tropeço sem motivo, de andar um pouco de lado ou de confusão repentina pode ser aliviada com este gesto simples. Instruções 30 segundos. Segure as 2 orelhas com as mãos. Puxe-as suavemente para cima e segure alguns segundos. Puxe-as devagar para os lados para fora. Puxe-as delicadamente para baixo. Faça movimentos circulares com os dedos ao redor das orelhas, como se desenhasse pequenos círculos na pele. Repita 2 vezes. Em cerca de 30 segundos, você sentirá as orelhas aquecerem, o rosto relaxar e a mente desatar nós. A ciência mostra que exercícios assim fortalecem o aparelho vestibular, um pilar essencial para a clareza mental e o equilíbrio na maturidade. 5. A rotina integrada de 1 minuto. A orquestra cerebral. Este é o momento crucial. Você não precisa fazer os exercícios separados. O poder máximo reside em juntar os 5 movimentos em uma única sequência simples e incrivelmente eficaz. Pense nisso como um maestro regendo uma orquestra. Cada exercício é um músico talentoso, mas juntos, a música se transforma. Ao estimular várias áreas simultaneamente,
as conexões cerebrais se fortalecem exponencialmente. Vou usar o exemplo de Dona Carmen Lopes, de 80 anos, de Sevilha. Sua memória estava comprometida. A fala era lenta e ela mal conseguia mover o pescoço. Quando mostrei a ela a rotina integrada de 1 minuto, sentada e sem esforço, seu olhar acendeu. A sequência de 1 minuto da doutora Sandra, 30 segundos iniciais. Sente-se confortavelmente. Comece levantando e abaixando as pontas dos pés. Exercício 1 simultaneamente. Gire o pescoço, lentamente de um lado, para o outro. Exercício 2. 30 segundos finais. Mantenha-se sentado. Agora, comece a abrir e fechar os dedos dos pés. Exercício 1. Simultaneamente. Comece a projetar a língua para fora e para os lados. Exercício 3. E realize a massagem circular nas orelhas. Exercício 4. Tudo suave, leve e sem pressa. 1 minuto. 3 semanas depois, Dona Carmen voltou. Ela entrou firme, com a fala clara e um sorriso largo. Doutora, lembrei do número de telefone de um amigo que não via há 20 anos. Eis a força da estimulação cerebral como um todo. Quando o corpo responde, a memória acorda e a vida ganha cor. 3 segredos para turbinar seus ganhos. Para potencializar ainda mais esses resultados, adicione 3 pequenos detalhes à sua rotina. Beba água antes. O cérebro é quase 80% água. Beber um copo de água simples, alguns minutos antes, ativa conexões neurais e melhora a circulação. É a ponte entre um resultado discreto e uma mudança marcante. A respiração consciente. Durante os movimentos, inspire devagar pelo nariz e expire lentamente pela boca. Essa respiração consciente acalma o corpo, reduz a ansiedade e oxigena o cérebro, ativando o sistema parasimpático. A trilha sonora. Coloque uma música suave, um piano leve, sons da natureza. A música ativa regiões ligadas à motivação, ao prazer e à memória. Ao transformar esse minuto em um momento agradável, o cérebro associa a prática ao bem-estar, e isso garante a constância. O que evitar os 3 erros comuns para garantir seu progresso? Evite estes erros. A pressa. O cérebro precisa de gentileza e tempo. Fazer tudo correndo reduz o efeito e pode causar tontura. O excesso de força. São movimentos suaves, não de força. Sentiu dor ou desconforto? Pare. Seu corpo precisa de cuidado. A irregularidade. O cérebro ama repetição. 1 minuto por dia pode parecer pouco, mas a chave do sucesso está na constância. A sua escolha agora. O que você aprendeu hoje é uma prática simples, acessível e incrivelmente eficaz, independentemente da sua idade. São movimentos que despertam áreas-chave: pés para o equilíbrio, pescoço para a circulação, língua para a memória verbal, orelhas para o alerta, e a rotina integrada que harmoniza tudo. Talvez, fazendo os movimentos comigo, você já tenha sentido algo. Um formigamento leve, um alívio na nuca, pensamentos mais claros. Não é imaginação, é a resposta do seu corpo. É o seu cérebro dizendo: eu ainda consigo. Não importa se você tem 60, 70, 80 anos ou mais, o cérebro tem uma capacidade extraordinária de se renovar. Para isso, bastam 2 coisas: uma chance e o seu compromisso de manter 1 minuto por dia. Só isso. Se você chegou até aqui, já tem o mais valioso: a informação. Agora, convido-o a transformá-la em ação. Se decidir praticar, volte aqui em 3 semanas e conte-me. Qual foi a primeira coisa que você se lembrou? As pessoas ao seu redor notarão um olhar mais vivo, uma fala mais firme, passos mais seguros. Vão ver uma versão sua, mais desperta e inteira. Todos nós merecemos envelhecer com clareza, autonomia e dignidade. Obrigada por estar aqui. Sua jornada de clareza mental começa agora.